Boa noite, queridos. Quero glorificar ao Senhor pelo privilégio de compartilhar a palavra do Senhor com vocês. Quero agradecer o pastor Marcos e esposa pelo acolhimento. Vejo alguns rostos conhecidos aqui, gente que era de Olaria, olha só. Pastor, eu não sei se eu pinto o cabelo, querido, para esconder um pouquinho dos anos, faz muito tempo, né? E vejo alguns rostos conhecidos também, professores da Escola Avance, aqui, gente querida que está estudando com a gente lá, vejo Gabriel, Andressa aqui também. Quero cumprimentar todos vocês na pessoa do meu querido amigo André Clemente, que temos ladeado ali, estudado, tenho aprendido com esse irmão querido. Tenho falado ali com minha esposa, gente, o André é um exemplo para mim, viu? Um pai de menina maravilhoso. Precisa aprender a ser pai de menina com o André. Gente, eu quero agradecer também à igreja, porque olha, nós fomos assim constrangidos com o amor dos irmãos. Gente, que sorriso, que acolhimento. A igreja, que o Senhor abençoe cada um de vocês. Não estamos sozinhos, estamos com a família aqui. Queria que a Paula, minha esposa, levantasse, Laura, nosso filho Samuel, e também a Hannah, né, que é a namorada do Samuel também. Uma salva de palmas para eles. Obrigado. Se puder abrir, Salmo 127. Cada vez menos barulhinhos de páginas passando, né? Quantos acharam? Digam amém. Diz lá o Salmo 127, verso 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes aos seus amados, ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Feche teus olhos. Pai, nos curvamos ante a tua palavra. Queremos calar a nossa voz, sossegar a nossa alma, nos concentrarmos na tua presença, abrir os nossos ouvidos para ouvir de ti, ó Deus, aquilo que tu tens, não somente para nós nesta noite, mas para nós nesta vida. Estamos neste mundo caminhando, ó Deus. Queremos caminhar neste mundo brilhando a tua luz, agregando sabor às pessoas que estão ao nosso redor. Queremos, ó Deus, compartilhar do Evangelho. Nos ajuda, queremos glorificar o teu nome. Por isso, clamamos a ti nesta hora. Fala-nos profundamente, porque nós oramos em nome de Jesus. Que todos digam amém. 1912, a indústria da Inglaterra constrói um dos maiores transatlânticos que foi visto naquela época. Luxo por toda parte. Assentos de couro, obra que não se podia imaginar
como se fosse uma indústria civil dentro de uma embarcação, como se fosse um prédio, quadra de tênis, biblioteca, vários tipos de restaurante, talheres de prata e ouro, orquestra. Muitos conhecem a história, ficou conhecido no filme. E eu não sei se foi verdade, mas havia uma faixa, né? Este nem Deus afunda. Isso é verdade? Eu não sei se é história, se é folclore. O fato é que aquele transatlântico partiu em direção aos Estados Unidos e não chegou ao seu final. No meio da viagem, mais ou menos a 40 km por hora, se choca com um iceberg. Seu sistema ali não comporta aquela água entrando e ele vai afundando lentamente. 2.200 pessoas ali presentes. Tempo suficiente por causa da lentidão em que ele foi afundando. Mas havia ali, além de todo o luxo, de todos os talheres de prata e de ouro, havia também para a salvação daquelas 1.514 pessoas que morreram, havia ali 20 botes. Aquela tragédia foi tomando aquela forma. E muita água entrando, orquestra afundando, e as pessoas tomavam aqueles botes e logo se deparavam com o Atlântico Norte gelado. E lá não havia nem botes, nem cobertores. A tragédia do Titanic, ela revela para nós o orgulho, a negligência e a fragilidade humana. E a nossa fragilidade. Queridos, nós estamos sob ataque. A igreja está sob ataque. As famílias estão sob ataque. Os nossos casamentos estão sob ataque. Os homens, falando dos bravos, né? Nós homens estamos sob ataque. As mulheres, os jovens, as crianças, as famílias, todos nós estamos sob ataque. E quais são os nossos equipamentos de defesa ante o ataque fervoroso, ardiloso, vil de Satanás? Quais são as nossas armas de defesa? E nós chegamos neste salmo. Salmo legado por uma das nações mais especiais dos nossos dias. Nação milenar. Nação responsável que recebeu os oráculos de Deus. Que influenciou tanto o Ocidente pela sua cultura, pela sua ciência, mas muito mais, porque nos legou a palavra de Deus, a nação de Israel. Só para ter uma ideia do impacto que Israel tem até hoje, alguns nomes, começando com Moisés. As leis que nós seguimos até hoje são sim baseadas na lei de Deus. Albert Einstein, filho de judeus. Freud, filho de judeus. E por aí vai. Se eu não me engano, a cada 5 prêmios Nobel, 1 é judeu, ou filho de judeus. E os salmos,
são um compêndio. Os salmos, eles são como se fosse o inário do povo judeu. São 150 poesias, são orações, são lamentos, sabedoria ali, ações de graça, salmos de romagem, salmos messiânicos que fala da presença e de que viria o Messias, salmos imprecatórios. Sabe o que é salmo imprecatório? Senhor, pega a cabeça dele e quebra na pedra. Salmo imprecatório. Eu não posso fazer. O povo de Israel fazia assim: eu não posso fazer justiça com as minhas próprias mãos. Senhor, faz isso. Pega esse incircunciso, né? Tinha um baterista ali com manto. Se eu não fosse flamenguista, eu ia ficar escandalizado. Ele estava com o manto ali da nação. Gente, os salmos, eles falam da alma humana. Os salmos, alguns falam que os livros da Bíblia falam a nós, enquanto os salmos, eles falam por nós. Está aí uma receita maravilhosa, são os salmos. Davi compôs mais ou menos ali a metade, cerca de 73 salmos são atribuídos a Davi. Quantos de nós já não nos agarramos a um salmo? Salmo 37, né? Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, e tantos outros salmos. Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e assim vai. O Salmo 127, ele está num grupo específico de salmos, 120 a 135, se não me engano, chamados cânticos ou salmos de romagem, cânticos dos degraus. Por quê? Porque eles eram entoados em romarias, quando o povo ia para Jerusalém, e eram entoados este salmo. Se o Senhor não edificar a casa, então trabalham os que em vão trabalham os que a edificam. Este Salmo 127, ele é atribuído a Salomão. E acha-se que Salomão compôs esse salmo em meio à construção do primeiro templo. E o povo de Israel, queridos, ele foi ensinado por Deus a enxergar o sagrado em meio à vida secular. Os demais deuses das nações não eram assim. Eram deuses inventados pela mente humana. Metade animal, metade homem. Mas Israel tem um relacionamento com o Deus Todo-Poderoso, o Deus que criou os céus, a terra, o mar e nos criou. E Salomão, então, ele enxerga isso, e ele fala: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que a edificam. Este salmo também foi bastante entoado no retorno ali do cativeiro, do segundo na Babilônia, quando o povo precisou voltar para Jerusalém e reconstruir suas casas. Foi especialmente entoado naquela ocasião.
se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salomão já pegou o reino mais apaziguado. Davi fez as guerras. Davi estabeleceu o reino. A Salomão coube então construir as alianças para manter a paz. E ele assim fez, de algumas formas, com o exército, sim, mantendo o exército forte. Mas Salomão fez alianças. E Salomão fez também alguns casamentos com interesse político. Salomão não tinha 2, 3 ou 10 esposas. Salomão tinha 700 esposas e 300 concubinas. Não sei como ele fazia. Uma tá bom, tá muito bom. Aleluia. Mas Salomão fazia assim seus casamentos, para então tornar o seu reino estável. E Deus, o Deus de Israel, Ele queria não apenas fazer parte da vida cotidiana de Israel, e Salomão sabia disso. Ele queria ser o próprio Deus de Israel, proteger Israel, suprir Israel, governar Israel. E é esse Deus que Salomão apresenta e se dirige nesse salmo. E ele continua dizendo no verso 2: inútil vos será levantar de madrugada, trabalhar até tarde, granjear o pão que penosamente granjeaste a seus amados. Ele o dá enquanto dormem. Certamente Salomão não estava falando dos preguiçosos. Salomão, ele observava que por mais que o homem pudesse levantar cedo, trabalhar até tarde, sem a bênção de Deus, ele não teria paz para comer o seu pão. Ele não teria seus filhos ao redor da mesa. Sem a bênção de Deus, toda a riqueza deste mundo é nada. Nós precisamos de paz. Nós precisamos de contentamento. Nós precisamos de alegria. Alguns dizem que dinheiro não traz felicidade, manda buscar. Mas nós sabemos que não é bem assim. Não é bem assim. Sós, sem uma esposa para se alegrar. Como é bom ter uma esposa, né? Os casados digam amém. E foi fraco. Como é bom ter uma boa esposa. Os casados digam amém. Ganhou ponto aí. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Salomão atribui a Deus a chegada dos filhos, a bênção dos filhos. Ele vem falando que Deus é aquele que ajuda na edificação da casa, é aquele que guarda a cidade. Vigiar sem Deus é vão. E Salomão, ele começa a falar, ele muda de estrofe, né? Ele vai para a parte B, sobe uma ponte, vai para o lado B da canção, e ele parece que modula até de tom. Ele fala: herança do Senhor são os filhos, e o fruto do ventre, seu galardão. Não há como descrever a chegada de um filho. Queridos, eu creio que o Senhor, Ele compartilha com cada um de nós, pais e mães, o que Ele sente ao gerar seus filhos. Falávamos também da nossa preocupação com os filhos, né? Das alegrias que os nossos filhos nos dão.
e algumas poucas preocupações, né? Se contar cabelo branco. Salomão, ele fala, a herança do Senhor são os filhos. Eles são presente de Deus para nós. Numa sociedade agrária, como a sociedade que Salomão vivia, filho era recurso humano. Filho era um trabalhador a mais na seara, para plantar, para cuidar dos animais, sinônimo então de riqueza, sinônimo de segurança e estabilidade. Como flechas na mão do guerreiro, verso 4. Assim, os filhos da mocidade. Salomão enxergava que os filhos poderiam ser lançados como flechas, com um objetivo certeiro. E ele então, como o guerreiro que também era e vivia nesse ambiente, enxergava filhos também como armas para defesa e para ataque. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. As questões da cidade eram discutidos na porta da cidade. E imagine uma viúva solitária vindo até a porta da cidade pleitear questões, sem apoio, sem ninguém. Provavelmente teria seus direitos sonegados. Não é como os dias de hoje, onde a justiça é plenamente feita, onde todos os governantes são completamente íntegros e cristalinos, onde as urnas elas são com esse material, onde tudo que ali é lançado é visto. Como eu posso ler aqui, não muda nada. Hoje é assim, ou não é? Imagina naquela época. E Salomão, ele enxerga isso e ele fala que o homem que na sua mocidade teve filhos, não chegaria à porta da cidade sem defesa. Chegaria ladeado de filhos e não seria envergonhado quando pleiteasse com os inimigos à porta da cidade. Então, além de força de trabalho, os filhos também significavam proteção. Como esses salmos têm a nos ensinar, queridos? Como nós precisamos dessa sabedoria entregue ao povo de Israel, a Salomão, e o salmo atravessa milênios pela providência divina e chega a nós. Nós estamos sob ataque. E sob ataque, precisamos reconhecer que nós somos dependentes, completamente. Não somos autossuficientes, somos dependentes. A palavra inútil é sugerida pelo menos umas 3 vezes no Salmo. Aquele que edifica sem a bênção de Deus é inútil. Aquele que trabalha, aquele que protege a cidade, se o Senhor não guardar a cidade, é inútil sem a bênção do Senhor.
somos dependentes do Senhor. É o Senhor quem nos provê habitação, proteção, manutenção. Nós não somos autossuficientes. Nós dependemos completamente do Senhor. E eu não falo só a mim, porque eu sou bastante negligente em alguns casos. Queridos, eu pego essa Avenida Brasil, parece que eu dirijo nela, parece que passam quase um minuto, e a minha mente está em outro lugar. Eu não estou dirigindo, a minha mente está compondo, chorando, ouvindo uma mensagem. Eu falei, já cheguei aqui? Como cheguei até aqui? Não é o acaso que me guarda. Tem um corinho que canta diferente, né? Não é o acaso que nos guarda. Quem nos guarda é o Senhor. É o Senhor quem nos guarda. A você, motorista, tudo certo. Cinto de segurança, toma todos os cuidados. Tem que fazer. Mas em última instância precisamos reconhecer que é Ele quem nos leva, é Ele quem nos traz, é Ele quem está montando guarda ao nosso redor. Como navegar nesse mundo mau? Como chegar ao porto seguro com a nossa família, sem que ela naufrague, sem que ela não fique pelo caminho nas águas geladas deste mundo mau. Como vencer os nossos adversários neste mundo? Queridos, como aquele salmo de romagem que eram cantados, o povo de Israel ia cantando o salmo, e daí a gente entende porque o salmo fala, bendita ao sair e ao entrar. O povo caminhava para Jerusalém. E você e eu, a igreja do Senhor, nós estamos caminhando para Jerusalém. Interessante que a aliança antiga era com aquele povo e uma terra palpável. A aliança com o Israel espiritual é uma vida eterna. Ao milênio, há tantas coisas, há tanto mistério, há tanta coisa boa que Deus está preparando para nós. Surpresa! Nós precisamos nos alegrar com aquilo que o Senhor, Ele deixa transparecer. Parece que Ele mostra uma pontinha só daquilo que Ele está preparando. Se nós preparamos boas coisas para os nossos filhos. Eu me lembro, o meu pai. Meu pai, com o neto, ficou todo bobo, né? E soube que o neto, que era o Samuel, que está aqui, gostava de bateria. Eu vejo meu pai subindo com uma caixa enorme para montar aquela bateria. Tudo que ele queria é ver o garoto sentar e fazer aquele barulho. Ele não sabe o problema que ele arrumou com aquela bateria. Nossos filhos queriam cachorro e eu não queria cachorro. Ia estragar o chão de madeira, ia fazer xixi na cortina, ia deixar a casa com mau cheiro. Até que fui convencido com o argumento: você teve um cão? Tive. Por que eles não podem ter a experiência de ter um cão?
E teve uma ocasião que a minha esposa e a Laura, era pequena, já tinham conseguido um cão e já tinham posto o nome, só me ligaram para dizer, estou levando. E eu tive que segurar, falar, não, ainda não é o momento, conversar, negociar. Um gato, depois do gato, saíram 2 calopsitas, né? Eu fiquei feliz, mas ela não. Aí estou na casa de uma cliente, ela me mostra um cachorrinho, uma bolinha de pelo assim. Aí eu olhei para aquela bolinha de pelo e falei, é hoje. Fez aniversário. Estava pensando, que presente vou dar? Ela chegando no aniversário, botamos numa caixa. Tudo que eu queria ver é quando chegar e ver o presente, como vai ser. Aí eu filmei, ela morre de vergonha. Ela recebendo o presente. Vou mostrar aqui, filha. Quer ver? Eu entreguei para... Tudo que o pai bobão queria ver o rosto. Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai Celestial. Querido, pode fazer expectativa com o céu, com a eternidade. Pode fazer. Pode duplicar, quintuplicar. Pode fazer. Nossa mente não é capaz de alcançar aquilo que Ele tem preparado para nós. Mas nós temos já, pelo Espírito Santo de Deus que em nós habita, que testifica em nosso espírito que somos filhos, já podemos gozar. Nós podemos, de certa forma, pelo Espírito, já nos deleitarmos com essas coisas. Nós estamos peregrinando sob ataque. Quais são os nossos equipamentos? Termino com isso. Estamos nesse barco. Será que os nossos talheres são de ouro, prata? Se o que temos a bordo são quadras de tênis, bibliotecas, tudo a favor dos livros. Mas na hora do ataque do inferno, melhor lembro de Paulo, aos Efésios capítulo 6, aquela armadura que Paulo viu. Imagina o Paulo vendo aquele soldado acorrentado a ele, e ele via aquela proteção, né? O capacete da salvação, a couraça da verdade, né? O escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto, né? da verdade, e os pés do Evangelho. Paulo, então, ele olha, vê aquilo que é material, e ele vê a armadura do crente, sendo o Evangelho, a fé, a salvação, essas coisas intangíveis, que são acessíveis pela fé, questões espirituais. Quantos querem atravessar esse mar e chegar ao Porto Seguro, a Nova Jerusalém, queridos? E conosco, nossos familiares, nós precisamos nos revestir dessas verdades espirituais. E como? Não existe pulo do gato. Nós não somos nenhum tipo de ordem
enigmática, cujos segredos, eles são revelados aos poucos. Você tem que subir de nível, você tem que ir subindo de nível. Não, nós nos reunimos de portas abertas. Está tudo aqui, na palavra do Senhor. Não existe segredo. Não existe segredo. Está tudo revelado nas Escrituras. Para vencer os nossos adversários, a saber, o mundo, Satanás, e talvez o pior deles, mais traiçoeiro do que Satanás, a nossa própria carne, é necessário que a gente se prepare e tenha algumas disciplinas. Simplesmente disciplinas. Eu sei que para perder essa barriga aqui, eu precisarei de disciplina, né? Comer menos, fazer atividade física. Não tem pulo do gato. Não tem. Não vai ser fácil. Tem que ter suor. Não vai ter segredo. Quer andar perto de Deus, se a gente quer se revestir dessa armadura de Deus, nenhum segredo. Simplesmente o que todos nós sabemos e que nós normalmente estamos em dívida, que é oração. Quem, como eu, ainda está em dívida, se sente em dívida com seu tempo de oração? Queridos, a oração é para a nossa vida espiritual, assim como o ar que nós respiramos é importante para o nosso corpo. Se pararmos de respirar, morreremos. Se pararmos de orar, faleceremos. Nossa fé não estará viva. Nossa fé sucumbirá sem oração. A questão é que nós não conseguimos compreender bem a oração, porque como falar para um Deus que tudo sabe? O que é isso? Se Ele já sabe, se eu não dobrarei Deus, se Ele já sabe, para que eu preciso falar? E quem disse que a oração é apenas para falarmos com Ele, pedindo e apresentando para Ele nossa lista de necessidades? É também, mas a oração é uma audiência com o Pai. A oração é um café com um amigo, com uma amiga. É um tempo prazeroso com o Criador de tudo que há. Já parou para sentar e tomar um café com um amigo? Falar das coisas, pedir conselho, abrir o coração, confessar pecado. É bom confessar pecado a um amigo, né? É bom aliviar. Como faz bem esse tempo com um amigo. Queridos, precisamos descobrir o prazer que há em Deus. Acho que é o John Piper, né? John Piper que fala desse prazer em Deus. É um dos que tem ensinado de se encontrar prazer em Deus, nas coisas de Deus, das quais
esse encontro íntimo com o Pai, que está disponível, e Ele nos mandou orar. Jesus nos ensinou fazendo isso. Oração, queridos. Quantos querem orar mais? Faça isso. Nós precisamos fazer isso. Vai vestindo uma armadura. Leitura da palavra de Deus. Leitura das Escrituras. Porque precisamos estar pisando em terreno sólido, sabe? Que não vai sucumbir debaixo dos nossos pés. Precisamos então ter uma crença segura de que é Deus quem vai manter. O Banco Central não expede uma nota de R$300. Quando não conhecemos as Escrituras, é bem provável que peguemos essa nota de R$300 no mercado. E achamos que ali tem o valor de Deus, e aquilo é verdade de Deus para a minha vida, quando as Escrituras não referendam aquilo, entende? Precisamos ouvir, ler, para crer. É igual os músicos aqui, né? Ouviu uma nota, um coma fora, né? Um coma. Que é a nona parte de um tom, né? Um cominho ali. Músicos assados. Por quê? Porque a gente ouve exato. Então, assim é com o Evangelho. Vamos ouvir a palavra, estudar a palavra, meditar na palavra. Teria muitas outras coisas, queridos. Jejum e tempo devocional. De alguma maneira, a minha tarefa aqui, ficarei satisfeito se em alguns brotar o desejo de separar um tempo diário para estar com o Pai. Sabe que o Espírito Santo que habita em nós anseia por esse tempo conosco. Para quem é o nosso primeiro bom dia? Quando abrimos os olhos, fomos guardados, acordamos. Para quem vai a nossa primeira palavra? Eu não sei se o melhor tempo é quando você acorda. Mas, de alguma maneira, eu quero estimular você, se ainda não tem esse tempo diário com Deus, comece a ter. Você que já tem, intensifique esse tempo de oração, leitura, meditação na palavra, devocional com Deus. Tenha esse tempo. Edificando famílias que vencem o mundo, Satanás e a carne. Não venceremos, não. Sem as armas espirituais, sucumbiremos, queridos. O Senhor age em nossa vida secular. Sim, Ele age. Na verdade, para Deus, não há separação entre vida espiritual e vida secular. Nem para nós deveria existir. Mas nós somos limitados. Deste lado da existência, somos limitados.
Nós não temos todas as respostas, não temos. Hoje, recebemos uma notícia. Uma mãe, casada, mãe de 2 filhinhos, mais ou menos 14, outra filhinha de 4, marido, crente, câncer, pouco tempo de vida. Sepultamento amanhã. Como explicar? Quais são as respostas? Pecado? Não encontramos. Nós não temos todas as respostas. Mas Salomão vem e fala: se não for o Senhor, inútil será. Se esse marido não tiver o Senhor, sucumbirá. O apoio da igreja, os irmãos. Queridos, o Senhor está edificando também. Ele está edificando, sim. Como o povo de Israel reconstruiu suas casas, os muros de Jerusalém, Ele está edificando o seu povo. Quantos fazem parte do povo de Deus, digam amém, aleluia. Ele está edificando para si um povo, uma cidade, e o preço por nós já foi pago. Como flechas na mão deste guerreiro que é o Senhor, somos nós, peregrinos aqui, mas nas mãos do Senhor chegaremos a Jerusalém. Feche os teus olhos, vamos orar. Talvez alguns de nós precisemos rever o desempenho do nosso papel dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Talvez você seja um filho, uma filha, precisando honrar mais os seus pais. Nós, pais, precisando não irritar os nossos filhos. Quantos de nós desejam também um tempo novo com o Senhor? Renovar a aliança. Quantos de nós precisam de um revestimento do Espírito Santo para não sucumbir neste mundo? Quantos precisam de um renovo espiritual? Recarregar as baterias espirituais. Empunhar o escudo da fé, a espada do Espírito, o capacete da salvação. Estar de pé neste mundo. Quantos precisam vencer a carne, Satanás e este mundo? Até hoje você tem sido inconstante na oração? Você e eu precisamos desse tempo com o Senhor. Quantos, sem precisar levantar as mãos, é o Espírito quem fala a cada um de nós. Falamos à igreja nesta hora. Precisam se posicionar, dedicar tempo ao Senhor. Quantos querem tomar uma atitude nova diante do Senhor, na oração, na leitura bíblica, na devoção, na condução da sua casa? Quantos querem encontrar prazer na presença
do Pai. Prazer nas coisas santas. Prazer em agradar o Pai. Vamos ficar de pé, queridos. Vamos ficar de pé.